Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Está começando o primeiro Papo Literário desse mês de agosto. Veja o que trazemos hoje nesse programa inédito e feito em casa. Vamos conhecer mais sobre a ligação da literatura com o cinema documentário. Tem também uma reportagem sobre o romance Terra Dentro, da escritora catarinense Vanessa Vascolto. E você, tem dificuldades na educação do seu filho? Nossa entrevista especial será com a pedagoga e escritora Sara Braga, autora do livro Amar, Educar e Dar Limites. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. A literatura está ligada a muitas outras artes. Afinal de contas, os livros servem de base para a criação teatral, balé, música e cinema. E hoje vamos mostrar essa ligação literária com o cinema, não só de ficção, mas também o documentário. Confira na reportagem da Mônica Silveira. A ligação entre literatura e cinema sempre foi muito forte. Todos os anos surgem novos filmes inspirados em livros. O vencedor do Oscar desse ano, Nomadland, dirigido por Chloé Zhao, foi inspirado no livro da jornalista Jennifer Brother, do mesmo título. Outro clássico da literatura também foi transformado em filme este ano e concorreu à indicação de Oscar de melhor figurino, Emma, de Jane Austen. Essa ligação do cinema e da literatura também existe aqui no Ceará, claro. Um bom exemplo é A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, transformado em filme pelo cineasta cearense Karim Ainu, premiado em Cannes, inspirado na obra de Marta Batalha. Outro filme inspirado em obra literária foi O Barco, de Petrus Cariri, baseado no conto de Carlos Emílio Corrêa Lima. Mas essa ligação vem de longe. Quem não lembra do filme Luzia Homem, de Fábio Barreto, todo filmado aqui no Ceará, inspirado na obra de Domingos Olímpio. Mas a literatura não inspira apenas obras de ficção, inspira também documentários. Quem explica é o cineasta Roberto Bonfim. É muito interessante, porque eu, como documentarista, jornalista documentarista, eu trabalho há mais de 20 anos tendo como base de todas as minhas pesquisas para a produção dos meus filmes, dos meus documentários, os livros. Os livros é que, na realidade, estão e contêm as maiores informações, não é? Pelo menos para mim, sim. E me ajudaram demais na produção, na elaboração de roteiros e para, evidentemente, o conhecimento, para buscar pessoas que soubessem mais, diante da sua especificidade, daquele tema específico, né? Então eu vou trazer alguns livros como exemplo de algumas produções minhas. Por exemplo, produzi Flertando com a Praça, História e Memória da Praça Ferreira. Aí fui atrás do Abelardo Fernando Montenegro, saudoso Abelardo, meu amigo, eu o conheci já no final da vida, e escreveu o primeiro livro sobre a história da Praça do Ferreira. E eu produzi o Flertando com a Praça, um documentário fantástico, está no YouTube, é só você procurar em 3 episódios, Flertando com a Praça. E aí nós temos também o Alberto Galeno, que fala Praça é do Povo. Nós temos esse livro dos confreiros, da Confraria dos Banqueiros da Praça do Ferreira. Tem o livro do Juarez Leitão. Enfim, foram os balizadores de todo entendimento para que nós produzíssemos o filme Flertando com a Praça. O coração de Fortaleza vitaliza a cidade, fazendo circular pessoas, amores, paixões, intrigas e o vento divino que sopra as mulheres como se elas ainda usassem saias vermelhas, plissadas e emolduradas por 2 fitas brancas. Mais lá para frente, nós produzimos também a história do Corpo de Bombeiro do Estado de Ceará, que tive uma grata felicidade de conhecer o tenente agora, José Luciano Viana do Nascimento, que é um historiador e faz parte do Corpo de Bombeiros. E o livro dele
foi a base também. Evidentemente, ele participou do nosso documentário. As Charqueadas, por exemplo, o documentário Charqueadas. Eu estudei não apenas os livros do Instituto Histórico do Ceará, nas revistas do Instituto Histórico, Barão Stuart, a Valderice Girão, nossa contemporânea, que escreveu a tese dela de mestrado e se transformou num livro que fala sobre as charqueadas, o professor Pinheiro, grande amigo e partícipe de muitos documentários meus, historiador, que escreveu a tese dele de mestrado também sobre charqueadas. Durante o dia todinho, à noite se arranchava no canto, ia assar uma carne, um queijo. Enfim, você vai traçando digamos assim, um caminho onde você busca esse conhecimento nos livros. Então, o cinema, independente qual seja o seu norte, se é ficção, drama, comédia, ou então o cinema documental, nossos documentários, eles são sim balizados pela literatura e faz um papel importantíssimo nesse processo junto à literatura, que é exatamente chamar a atenção do conhecimento maior que consta nos livros. Então a pessoa assistindo o filme, ele vai se sentir curioso de buscar mais conhecimento. E ele vai encontrar onde? Na literatura. Quem diz o livro de cabeceira de hoje é a própria autora, uma jovem escritora, Stephanie Lima, que é de Piracuruca, no Piauí. Anote aí a dica literária dela. Ano passado eu publiquei meu primeiro livro chamado A Fundação, que é um conto, distópico, onde vai se passar em uma Itália que foi completamente destruída pela guerra nuclear e onde as pessoas elas estão lutando ali para sobreviver em meio ao caos, à destruição, à fome, porque faltam as coisas mais básicas para uma pessoa sobreviver. Eu vou ler a sinopse, tá? A guerra nuclear destruiu tudo que encontrou pela frente. A Rússia foi destruída e junto com ela os outros países. Ninguém imaginaria que só a Itália estaria de pé. Fomos praticamente os fundadores das grandes sociedades, como contam os antigos e empoeirados livros de história. E agora somos o berço dos sobreviventes. Somos o único país ainda restante, porém nossa população foi dizimada em 72%. Nossos recursos estão acabando, nossos filhos estão morrendo. O fim é inevitável. Esse ano, vai ser lançado o primeiro livro da trilogia Metálica, que vai se passar 100 anos depois do conto A Fundação, onde a gente vai conhecer a Catherine e a gente vai entender o que aconteceu com essa sociedade. E o livro 1, dessa trilogia já tem data de estreia, que vai ser mais ou menos lá para novembro, dezembro desse ano. E para as pessoas, que estão ansiosas, assim como eu, a gente resolveu disponibilizar alguns capítulos lá no Wattpad, que é uma plataforma de leitura online. Inclusive, lá já tem até o 4º capítulo. E é isso, leiam. Eu acredito que a leitura, ela transforma pessoas e pessoas, transformam o mundo. E a leitura é essencial. Nós recebemos os livros 70 anos do movimento pentecostal em Messejana, Gunnar Wingren, no Ceará, 40 dias de avivamento pentecostal e fragmentos da história do Evangelho no Ceará, todos de Carlos Castro, que é diretor do jornal Vozes no Deserto, poeta, artista plástico e também pesquisador da história da Assembleia de Deus aqui no estado. Então, parabéns pelos livros, Carlos, e muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048. E o telefone é DDD 85 3101 3125.
Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com a pedagoga e escritora Sara Braga, autora do livro Amar, Educar e Dar Limites. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário inédito e feito em casa, com um questionamento. Você sente dificuldades em educar seu filho? Pois a pedagoga e escritora Sara Braga lançou o livro Amar, Educar e Dar Limites. Ela conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre o assunto. Soraya, é com grande prazer que eu converso agora com a pedagoga Sara Braga, autora do livro Amar, Educar e Dar Limites. Bem-vinda ao Papo Literário, Sara. Bom, antigamente os pais eram muito rigorosos, né? E os filhos praticamente não tinham qualquer diálogo com eles. Hoje os filhos são muito mimados, exigentes e independentes. Qual é a medida certa? No meu livro, Educar, Amar e Dar Limites, nós falamos sobre 2 pontos que eu quero trazer para responder essa pergunta: limites e autonomia. Como fazer para que as crianças percebam até onde elas podem ir, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, o limite é o maior ato de amor que os pais podem fazer pelos filhos. A criança, ela necessita de limite. Não dar limites é abandonar a criança à sua própria sorte. Então, ajudar essa criança a conviver melhor com as situações, com as frustrações que vão acontecer. E nós devemos imaginar que se eu tenho uma criança hoje, depois ela vai se tornar um jovem, um adulto que vai precisar conviver, porque nós somos seres sociais. Autonomia. Permitir que a criança, desde pequenininha, aquilo que ela já tem condições de fazer sozinha, deixar que ela faça. Permitir que aos poucos ela vá... Existe uma fórmula, mais ou menos, para educar? Ou cada filho precisa ter uma educação diferente? Aqui vale lembrar que cada filho é único. E se você tem mais de um filho, saiba que cada um provavelmente vai se sentir amado de uma forma diferente do outro. Conhecer a sua criança, conhecer o seu filho de forma profunda, olhando nos olhos, sabendo dos seus sentimentos, como ele gosta da arrumação do quarto, como ele gosta das brincadeiras, como ele gosta de interagir com outras crianças, para que você possa respeitar o seu filho como ele é. Porque a criança, desde pequenininha, ela vai dando pistas da sua personalidade. Se ela é mais extrovertida, se ela é um tipo mais tranquila, se ela é mais reservada, se ela é mais organizada. Então, aqui a sugestão é que você procure conhecer melhor o seu filho. E no livro Educar, Amar e Dar Limites, nós temos um capítulo que a gente fala a perfeita linguagem do amor. Para que você possa ter uma comunicação mais assertiva e que o teu amor chegue no teu filho. Onde é que é possível adquirir seu livro? Onde adquirir o livro Educar, Amar e Dar Limites? Você pode comprar pela Amazon, o livro digital ou o livro físico, e você vai receber na sua casa. Agora ele está distribuído em muitas livrarias do Brasil inteiro. Então procure a livraria mais próxima, pergunte pelo seu livro, vá lá e compre. E eu sei que na Livraria Cultura e na Livraria Leitura você pode comprar também de forma online. Sara, vamos encerrar essa entrevista com uma mensagem sua para os pais. Aqui eu quero deixar para vocês uma mensagem muito especial. A infância é o período mais importante da vida de qualquer ser humano. E ela passa num piscar de olhos. Cuide, proteja, seja presente na vida do seu filho.
Acompanhe cada fase. Procure abraçar, abraço sem pressa. Esse abraço que aconchega, esse abraço que dá segurança, esse abraço que faz o coração das pessoas que estão ali envolvidas no abraço bater no mesmo ritmo. Abraço gera confiança, gera empatia. Olhe nos olhos do seu filho, aproveite cada oportunidade. Organize sua agenda, organize sua rotina para que você possa dar oportunidade ao seu filho de viver experiências positivas que vão deixar nessa criança, nesse jovem, memórias positivas. Professora Sara Braga, parabéns pelo livro e muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Foi um prazer estar com vocês, poder responder as perguntas e eu desejo de coração que o livro Educar, Amar e Dar Limites possa fazer parte da sua vida e contribuir de forma muito concreta na educação dos seus filhos. Um forte abraço. No próximo bloco tem uma reportagem sobre o romance Terra Dentro, da escritora catarinense Vanessa Vascolto, e ainda um clipoema inspirado em versos de Até Quando, de Inácia Nepomuceno. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta. O romance é possivelmente o gênero mais difícil de produzir, levando em conta sua extensão e sua complexidade na trama. Pois bem, a escritora catarinense Vanessa Vascolto domina bem essa prática. Ela está lançando o romance Terra Dentro. Trata-se de uma saga familiar que se passa em uma plantação de batata no interior do sul do país. Nascida em Chapecó, Santa Catarina e radicada em São Paulo, a escritora de 37 anos, Vanessa Vascolto, publicou recentemente o romance Terra Dentro. É um romance ficcional que vai contar a história de 3 irmãos. Na verdade, esses irmãos vão contar essa história diretamente. São 3 narradores. E eles nasceram numa plantação de batatas, eles trabalham nessa plantação de batatas ainda, moram ali e vão passar por um episódio, uma tragédia realmente, que vai marcar a vida dos 3. É um livro que passa pela prosa, pela poesia, pela dramaturgia, traz um híbrido de linguagens e foi lançado agora em 2020, em dezembro de 2020, pela editora Reformatório. Já sabemos que a narrativa foi feita pelos próprios personagens. Mas quem são esses personagens? O mais novo se chama Mosquito. É um personagem super apaixonado, extremamente impulsivo. É ele quem coloca a história para acontecer realmente a partir de uma atitude dele que os fatos se desenrolam. A irmã do meio é a Rita, ela tem um discurso muito mais delirante, ela é a principal vítima dessa tragédia. Então ela não se preocupa muito com a linearidade dos fatos, né? Ela fala mais do coração para o nosso coração. E a irmã mais velha é a Mirna, uma personagem muito mais prática, objetiva, pragmática. Ela vai dar a dimensão não só particular dessa tragédia para essa família, mas também a dimensão social, em função da estrutura dessa plantação e dessa terra em que eles estão, que é hostil, que é árida, que é marcada pelo abandono e que, em uma medida enorme, não só a terra que está fora, mas também a terra que está dentro e que constitui cada um deles. Para entender melhor essa trama, Vanessa diz como os irmãos contam essa história. Eles vão contar os episódios, né, como eles chegaram até ali, como essa situação se desenrolou e no que ela resultou, cada um do seu ponto de vista, em capítulos intercalados. Então, à medida que a leitura avança, a gente vai tendo a dimensão completa, né, uma visão mais ampla
desse enredo e também da personalidade de cada um desses irmãos. São personagens que todo mundo vai reconhecer, eles estão entre nós, se não dentro da gente, se revezando para existir. Então fica o meu convite para conhecer esse trio e curtir essa história. Olha que boa notícia! A coletânea Refúgio nas Letras está concorrendo ao Prêmio Internacional Awards de Literatura 2021, promovido pela Focus Brasil New York e parceiros. A coletânea da Academia de Letras Juvenal Galeno foi organizada por Linda Lemos, Bernivaldo Carneiro, Ozia Carvalho e Pio Barbosa Neto e foi revisada por Alonso Higino. Ao todo participam 40 coautores e o resultado da premiação será divulgado em 20 de setembro de 2021, no 3º Encontro Mundial de Literatura. Parabéns aos participantes da Aljug. E tem mais uma outra boa notícia. A escritora Amália Simonetti foi aprovada como membro da União Brasileira de Escritores do Rio Grande do Norte. A divulgação foi feita pela presidente da entidade, Tereza Custódio. Amália é autora de obras de sucesso com a coleção Criançar. Parabéns à escritora que já participou várias vezes de belas reportagens aqui no Papo Literário. O nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de Até Quando, de Inácia Nepomuceno. A narração é de Carla Soraya. Dois seres desiguais que se encontram ao acaso no labirinto da ilusão. Dois olhares que se cruzam, tão singelos a bailar nos passos da solidão. Duas almas ávidas, dois corações ardentes de desejo, de paixão. A ânsia de um encontro, uma partilha interminável. Dois corpos suados, um aroma, um gosto doce de mel. Até quando? Eis a questão. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do mundo das letras. Até lá!